Bora, galera. Hoje nós finalizamos aí a França, né? Essa França tão dedicada a uma revolução socialista, uma França tão preocupada com seus quadros mais pobres, uma França que na revolução social se destacou principalmente como símbolo da luta do povo mais aguerrido, do povo mais pobre da sociedade. Pois é. Agora a França vai ter um período ditatorial, um período imperial. Um período em que um único homem, chamado Napoleão Bonaparte, vai determinar o poder sobre a França aí. Ah, muito bom e muito bem lembrado que nós precisamos entender que quando eu falo isso com vocês, o Napoleão Bonaparte ele é o escolhido da burguesia. Isso mesmo. Napoleão Bonaparte era aquele que angariava para ele as principais características que os girondinos precisavam para ter alguém que o povo não quisesse tirar do poder. Lembrando sempre que esse ano, o ano de 2021, completa-se aí o o bicentenário da morte de Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte vai ser preso, né, a partir de 1815, e em 1821 ele vai ser morto, quer dizer, vai morrer, né? Alguns dizem que é de câncer, outros dizem que é de envenenamento, mas enfim, fato é que esse ano fez o bicentenário da morte de Napoleão Bonaparte e faz todo sentido que a gente entenda isso aí. E aí eu queria chamar a atenção para vocês das duas datas que estão aqui no quadro, no título. Primeira delas, 1799. Esse é o ano do golpe. É o ano que Napoleão assume o poder através de um golpe conhecido como 18 de Brumário. E o 1815 é um outro momento da história também, que é o momento que Napoleão sofre o golpe, né? O momento que Napoleão deixa o governo francês. O 1815, na verdade, ele é uma data que nós vamos marcar aqui emblematicamente como o dia do Congresso de Viena, beleza? Esse congresso aí, 1815, que vai desarticular toda a Revolução Francesa. Então são duas datas muito importantes. Se eu fosse vocês, tomava nota delas aí no seu material de estudo. Tranquilo? Então vamos lá. Para entender como que esse Napoleão, né, ele estabelece aí a sua lógica de governo, a sua lógica e hierarquia de dominação, e etc, etc, etc e tal. O que Napoleão era, gente, para começo de conversa? Napoleão era uma saída menos radical do que os jacobinos. É como se a gente estivesse escolhendo uma saída mais tranquila para o fim da Revolução Francesa, segundo a visão dos próprios girondinos. Então a ideia de colocar Napoleão, ou até a ideia do Napoleão, né, sendo todo poderoso, é uma ideia que coincide com o interesse de uma parcela da população francesa, até porque durante o período da Revolução Francesa, o Grande Medo, o período do terror, foi todo provocado pela radicalização tanto do processo social da Revolução, quanto também do processo de entrada dos jacobinos no poder, com Robespierre, né, o Maximilien Robespierre, que vai institucionalizar aí o que nós chamamos de período do terror. E aí Napoleão é a figura da vez. Primeira coisa que Napoleão faz, gente, um dos primeiros atos de Napoleão, primeiro ato dele, né, uma primeira coisa que ele vai propor, né, o Napoleão vai assinar um documento chamado Paz de Amiens. Paz de Amiens. Anderson, que documento que é esse? Paz de Amiens. O Paz de Amiens, faltou um E aqui, né? Ele é um documento muito interessante. Por quê? Paz de Amiens. É um tratado de paz ou um acordo de paz assinado em Amiens. Essa Paz de Amiens aqui, ó, ela tinha um objetivo. Propor a paz entre França, olha que legal, e Inglaterra. Lembrem vocês que a França e a Inglaterra brigavam muito, né, nesse período. Por quê? A França queria derrotar a Inglaterra. Isso é desde a guerra dos 100 anos, lembra da Joana d'Arc? Então, França e Inglaterra são inimigas mortais. A França perdeu recentemente a Guerra dos 7 Anos, lá pela região do Canadá. Aí a França entrou na guerra de independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra. A França ajudou os Estados Unidos a ser independente. Então a França tem essa questão de dar não quero matar os ingleses. Pois é, a França e a Inglaterra, então, no governo do Napoleão, vão fazer uma paz, a Paz de Amiens. Anderson, mas para que Napoleão quer paz com o principal adversário da França? Porque nós temos alguns problemas.
Se a gente fosse analisar a França nesse período, nós íamos perceber que a França está debilitada economicamente, ela está debilitada produtivamente, ela está debilitada socialmente. Os franceses estão sem um sistema seguro para caminhar. E aí, é inteligentíssimo do Napoleão Bonaparte cessar fogo ou cessar qualquer possibilidade de conflito com os ingleses. Lembra que a Inglaterra cresce de vento em polpa. Revolução Industrial da Inglaterra, ela foi feita pensando no comércio. E aí a França volta um pouquinho para a sua lógica de história. Nós agora temos a paz com a Inglaterra, a paz de Armes. Anderson, em que ano foi assinado esse tratado aí, ou essa paz de Armes aí que você colocou no quadro? No ano de 1802, tá? 1802. Esse é o ano da paz de Armes. Bom, feito a paz de Armes, o que Napoleão ganha? Napoleão ganha tempo. Por quê? Eu precisava de consolidar na França sistema de desenvolvimento. Eu precisava consolidar na França um processo econômico, um processo educacional. Eu precisava de dar um lugar para as pessoas. Tanto é verdade que o exército napoleônico vai crescer muito. Por quê? Napoleão começou a empregar muitas pessoas no exército, né, francês? Ele acaba um pouco aquelas regras que só os nobres podem ser soldados. Que nada. Vamos melhorar esse exército aqui. Nesse ganhar tempo, Napoleão conseguiu fazer investimentos na agricultura. O que quer dizer isso antes? Quer dizer que ele passou a produzir suprimentos, né, de primeira necessidade. Nesse processo de ganhar tempo, ele construiu o Banco da França. E nesse processo de ganhar tempo, ele consolidou o seu exército. Ele ganhou tempo para consolidar o exército. E olha que consolidar o exército aqui não é uma tarefa tão simples. Ele contou com a ajuda principalmente daqueles que enfileiravam aí aquela grande capacidade ou aquela grande massa, né, que estava diante do processo francês, mas que não se via, né, na França nenhum processo que desse a eles condição. O Napoleão Bonaparte também vai reorganizar o sistema educacional francês, que havia sido avacalhado, né? Porque os jacobinos criaram a educação para todos, veio os girondinos modificar a educação, ninguém sabia o que ia acontecer com a educação. Então Napoleão está fazendo a França progredir, tá? Isso é interessante, por quê? Porque automaticamente o Napoleão consegue estabelecer para a França uma regularidade, né? E aí ele dá um checkmate muito doido no ano de 1804, quando ele cria o Código Civil Napoleônico, ou o Código Civil como é conhecido. O Código Civil é o código que vai trazer as principais regras aí, né? Institucionalizando aí para a sociedade igualdade perante a lei, o direito à propriedade e tornando-se aí o modelo, né, ou o código, né, de todos os outros códigos que nós vamos ter aí. Então, em 1804 ele cria o Código Civil. O Código Civil tem aquela ideia de igualdade de todos perante a lei. Além disso, nós ainda temos a ideia da propriedade privada. Não sei se vocês lembram, a propriedade e a igualdade eram discussões feitas pelos iluministas, né? E o Código Civil vem para isso, para dar uma garantia maior para a civilização e para a sociedade francesa. Aí tem um outro problema. 1804, França estabelecida, Napoleão no poder, exército crescendo. Napoleão vai estabelecer, então, um processo de crescimento imediato do seu poder. Ele vai se transformar em imperador da França. Tem um grande episódio de separação de Napoleão da igreja, quando ele vai ser condecorado imperador da França, que ele toma a coroa da mão do Papa e coloca ele mesmo a coroa na sua cabeça. E talvez o maior evento que prove a força da França está estabelecido no bloqueio continental. Bloqueio continental. O Napoleão Bonaparte, basicamente, ele acabou com o comércio inglês através do bloqueio continental. Então vamos lá, ele faz a paz de Armes.
Depois da paz de Armas, ele desenvolve internamente a França, consegue estabelecer algumas coisas, e no ano de 1806, 4 anos depois, ele bloqueia o continente, ou seja, ele declara guerra à Inglaterra de novo. Bloquear o continente é impedir que todos os países da Europa comprassem da Inglaterra. O trem é louco demais e Napoleão consegue fazer isso durante um bom período, principalmente pela luta e pelo empenho do seu exército. Inclusive, nós sabemos que por causa do bloqueio continental, nós vamos ter a invasão da Espanha, né? A Espanha vai ser invadida pelo Napoleão Bonaparte e por conta da invasão da Espanha, já se suscitava a invasão de Portugal. E aí Portugal foge para o Brasil, né? Portugal foge para o Brasil. Ou seja, é daí que nós temos a vinda da família real para a coroa portuguesa. Ela vem ao Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte. Todos aqueles que desrespeitam o bloqueio continental se colocam como adversários da França. E aí, nesse momento, é importante também a gente entender que a França está fazendo um processo de anexação territorial. Porque ela está falando agora a partir de império. A França imperial. França. Inclusive, o Napoleão consegue estabelecer as suas propriedades, as propriedades francesas, no norte da África, né? Essa região banhada pelo Mediterrâneo. O Napoleão chega na Rússia, o Napoleão toma grandes regiões aí para a fronteira francesa. Inclusive, ele modifica a geopolítica internacional, seja nas colônias, seja na metrópolis, ou nas metrópoles. Por quê? É por causa do bloqueio continental que a França toma regiões como a Prússia, a Áustria. E aí depois, na hora de voltar às regiões anteriores, a partir do Congresso de Viena, Napoleão vai estabelecer, ou o Congresso de Viena vai estabelecer a devolução dos territórios. E nessa devolução de territórios nós vamos ter a Guerra Franco-Prussiana, que é uma guerra que estabelece um conflito entre os prussianos e a França. E aí surge o Estado da Alemanha, e nesse momento a Alemanha toma um pedacinho da França, chamado território da Alsácia-Lorena. Beleza? Então aqui começa a ser feito todos os emblemas possíveis e não possíveis aí. Aí a França passa a ter um novo adversário, que é a Inglaterra. Talvez seja esse novo adversário que faça da França, ou faça a França se aproximar da Inglaterra lá no final do século XIX, né? Para início do século XX, quando elas vão formar a grande aliança da Primeira Guerra Mundial. Fato é que Napoleão tentava com isso aqui, anular os efeitos dos atos de navegação. Vocês lembram? O imperador, né, o todo-poderoso da Inglaterra, chamado Oliver Cromwell, quando ele se torna o todo-poderoso da Inglaterra, lá em 1640, 45, quer dizer 50 na verdade, né? 49, 50. Ele decreta o quê? Os atos de navegação para a expansão comercial inglesa. É como se o bloqueio continental tivesse querendo acabar com essa prática dos atos de navegação que a inglesa consolidou. A Inglaterra quase foi invadida pelos franceses, só não foi porque tinha Portugal no meio do caminho. No meio do caminho tinha Portugal, ou seja, ela conseguiu utilizar Portugal para chegar na América e fazer as grandes vendas que ela consegue fazer. Napoleão vai tentar o impossível, né? É óbvio e é sabido por todos que Napoleão vai tentar invadir a região da Rússia. Quando ele tenta invadir a Rússia, ele tem aí as suas primeiras derrotas. O exército napoleônico, que era um dos mais temidos da história da humanidade, vai começar a ter as suas derrotas na tentativa de invasão da Rússia. E por que nessa tentativa tem as derrotas? Porque a Rússia, nesse momento, vai contar com o famoso general Inverno. O general Inverno, ele consegue meio que diminuir o poder francês, né? Com relação às suas cavalarias, com relação às suas guerras. Aí nós temos a Batalha de Leipzig, depois nós temos a Batalha de Waterloo, que é onde Napoleão vai ser preso. A partir da prisão de Napoleão, automaticamente ele vai ser preso na ilha de Elba. Primeira prisão de Napoleão é na ilha de Elba. Depois Napoleão volta para o governo de 100 dias, porque a galera consegue encontrar ele, põe ele de novo no governo, e aí de novo ele é preso, só que agora na ilha de Santa Helena, onde ele vai
morrer, tá? Nessas duas ilhas, Napoleão será preso, beleza? Quando Napoleão é preso, automaticamente a gente tem que pensar o seguinte: não, agora acabou tudo, acabou, mas ainda tinha muito medo, né, do que Napoleão podia fazer. Olha, a galera descobriu Napoleão, velho, e foram lá tirar ele da prisão e levaram ele para ser o governante de novo. Por isso, vai ser feito no ano de 1815 o Congresso de Viena. O Congresso de Viena tem como objetivos restabelecer o poder monárquico, restabelecer as fronteiras francesas. Restabelecer as fronteiras é voltar a França ao que ela era, né? É aqui que vai ser formada a Santa Aliança. Havia uma preocupação muito grande, né? Nesse período aqui, com relação às ideias da Revolução Francesa. É nesse período que o Brasil deixa de ser colônia. Como assim, professor? Para Portugal participar do Congresso de Viena, ele teve que elevar o Brasil a vice-reino, ou Reino Unido de Portugal. É como se o Brasil fosse agora um próprio império, beleza? Então o Congresso de Viena tentou resolver essas questões aí. Nós vamos ver e vamos descobrir que o Congresso de Viena, na verdade, queria acabar com o quê? Principalmente o que a Santa Aliança falava. A Santa Aliança conseguiu perceber, junto com a Prússia, com a Áustria, com a própria Rússia e depois com a Inglaterra, e esses quatro vão formar a quádrupla aliança, eles vão perceber que o processo revolucionário, do jeito que foi feito na França, ele é prejudicial, socialmente falando, para a Europa como um todo. Porque o campo social na Europa era fértil para novas revoluções. Então, por isso que eles queriam fazer como se fosse uma cerca dentro da França, para que as ideias da Revolução Francesa, elas não saíssem da própria França, que elas permanecessem lá. É lógico que eu já vou avisando para vocês que isso não vai dar certo. No ano de 1848, nós teremos um movimento chamado Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos demonstra para a gente que a Europa vai viver uma evolução, uma efervescência revolucionária. Nada mais nos deixa encantado quando a gente vai falar da Comuna de Paris. Mas isso para um próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Em breve a gente volta na História Geral. Na História Geral a gente vai dar uma parada por aqui e a gente vai retomar aí o que acontece nas colônias com todo esse avanço aí do processo napoleônico, das revoluções burguesas na Europa. Agora a gente vai falar, né, a partir do próximo vídeo, das revoluções burguesas na América aí, beleza? Até lá!